Como surgiu o sistema financeiro? Quais são as suas origens? Você já teve, em algum momento da sua vida, o sentimento de se sentir um escravo? Por que o trabalho se tornou tão duro e árduo? Como as elites se enriqueceram e se fortaleceram, um controle tão rigoroso que alcança até os dias de hoje. Como através do dinheiro, que nada mais é do que energia materializada, estabeleceram um forte controle na população mundial. Como que menos de 1% da população mundial conseguiu de forma tão exitosa controlar os outros 99%? Prepare-se, esse canal irá te mostrar aquilo que sempre o sistema ocultou. Iremos voltar nas páginas da história e alcançar o conhecimento que explicará como as coisas chegaram aos dias atuais. Bem-vindo à série O Sistema Financeiro. A Matrix é uma das maiores metáforas de todos os tempos. Máquinas inventadas para facilitar a vida humana acabam escravizando a humanidade. Este é o tema mais comum em ficção científica distópica. Mas por que esse medo é tão universal? Tão persuasivo? Será que realmente acreditamos que a nossa torradeira e o nosso notebook vão acabar sendo os nossos senhores mecânicos? Claro que não. Este não é um futuro que tememos, mas um passado que já estamos vivendo. Supostamente, governos foram inventados para tornar nossa vida mais fácil e segura. Mas os governos sempre acabam escravizando a humanidade. Aquilo que criamos para nos servir acaba nos dominando. Por exemplo, o governo norte-americano, pelo povo e para o povo, agora encarcera milhões. Toma a metade da renda nacional à força, regula excessivamente, pune, tortura, massacra estrangeiros, invade países, derruba governos, impõe 700 bases militares imperialistas no exterior, inflaciona a moeda, deixa o petróleo preso na cotação do dólar, esmaga as futuras gerações com pesadas dívidas, roubando sonhos e projetos. Aquilo que criamos para nos servir é servido por nós e se torna nosso Senhor, nos dominando. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:21. O problema com a tese do Estado como servo é que ela é completamente falsa, tanto logicamente quanto empiricamente.
prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Segundo a Pedro 2,19. A ideia de que os estados foram voluntariamente inventados pelos cidadãos para melhorar sua própria segurança é completamente falsa. Governos começaram a surgir desde a antiga Suméria, centralizando recursos, poder e controle sobre as pessoas. Claramente, a semente da serpente fez pacto com certos homens gananciosos, prometendo fama, poder e riquezas. Em troca, os tais reis e sacerdotes deveriam servir como canais de acesso para que seres extradimensionais pudessem intervir e manipular a nossa realidade, controlando a mente e os recursos na Terra. Antes dos governos surgirem, em tempos tribais, os seres humanos só podiam produzir o que consumiam. Não havia excedente de produção de comida ou outros recursos. Logo, não fazia sentido possuir escravos, pois o escravo não podia produzir um excedente que pudesse ser tomado pelo seu senhor. Se um cavalo, puxando um arado, só pode produzir alimento para se alimentar, não faz sentido caçar, capturar e domesticar um cavalo. Entretanto, com o passar do tempo e conhecimentos que trouxeram o melhoramento da agricultura, naquilo que possibilitou a criação de excedentes na colheita, melhorias na estocagem, a distribuição e logística da produção, de repente se tornou altamente vantajoso possuir seres humanos. Quando vacas começaram a produzir excedente de leite, que antes era apenas para o sustento dos novilhos, possuir vacas passou a valer a pena. Os governos e impérios mais antigos eram, na verdade, uma classe dominante de caçadores de escravos, que entendiam que, por seres humanos poderem produzir mais do que consumiam, e isso agora poder ser armazenado, regulado e distribuído, agora valia a pena caçá-los, capturá-los e amansá-los, possuindo muitos escravos. A dura realidade que a história oculta de você é que, em realidade, os antigos impérios, egípcio e chinês, eram, na verdade, fazendas para criações de seres humanos, onde as pessoas eram caçadas, capturadas e aculturadas com a mentalidade para servir ao Estado, com a contrapartida de zero liberdade e tendo apenas alimentos e demais recursos na quantidade mínima para a sobrevivência. Essas pessoas eram possuídas como qualquer outra forma de gado. Devido a melhoramentos tecnológicos e metodológicos, os escravos produziram tanto excedente que o trabalho envolvido em capturá-los e mantê-los representavam apenas uma pequena parte da produtividade total deles. A classe governante, os fazendeiros, mantinham esse excedente e parte disso davam pagamentos, presentes e certas vantagens para a classe intermediária, a classe coautora, que eram os caçadores de escravos, os sacerdotes, os soldados, os artistas que mantinham o povo entretido no pão e circo, engenheiros, cientistas, intelectuais, ou seja, aqueles que ajudavam a manter o império e o status quo. Essa situação durou por milênios, até os séculos XVI e XVII, quando melhorias maciças em organização agrária, logística e tecnologia criaram a Segunda Revolução,
para uma nova onda de produção excedente. O movimento dos cercamentos reorganizou e consolidou as terras agrárias, resultou em colheitas de 5 a 10 vezes maiores, criando uma grande massa de trabalhadores que perderam sua função e empregos nos campos. Esses trabalhadores foram direcionados a uma nova demanda: ir trabalhar nas recém-abertas indústrias e indo morar agrupados em cidades. Este enorme excedente agrário foi a base do capital que moveu a Revolução Industrial. Essa revolução não aconteceu porque a classe dominante queria libertar seus escravos, mas sim ela percebeu que com liberdades adicionais poderiam tornar o seu gado incrivelmente mais produtivo. Quando vacas são colocadas em currais muito confinados, elas acabam batendo nas paredes, provocando ferimentos e infecções, o que afeta drasticamente a sua produção. Portanto, agora os fazendeiros lhes dão mais espaço, não porque eles queriam libertar seu gado, mas sim porque eles querem maior produtividade e custos mais baixos. A próxima parada depois da pecuária extensiva não é a liberdade. O surgimento do capitalismo de Estado no século XIX foi, na verdade, o surgimento da servidão extensiva, e liberdades adicionais foram concedidas ao gado humano, não com o objetivo de libertá-lo, mas com o objetivo de aumentar a sua produtividade. E, é claro, que sacerdotes, padres, políticos, intelectuais e artistas são muito bem pagos para esconder essa realidade. O grande problema da propriedade moderna de gado humano é o desafio do entusiasmo, de manter a mente do gado focada em sua produção. Obedeça. Case-se e reproduza. Consuma, veja TV, durma, submeta-se. Obedeça. Fique adormecido, obedeça. Não questione a autoridade. Eu estou tão deprimido, não sei o que fazer. É só reagir, cara. Pra você dizer isso é fácil. Isso passa, tá bem? Não se preocupe. É o que todos sentem. É o novo, vital. O velho cinismo se foi. E é isso que procuramos transmitir a todos vocês. Não queremos pessimismo. O capitalismo de Estado
só funciona quando o espírito empreendedor injeta produtividade, ânimo e criatividade na economia. Entretanto, produtividade excedente sempre gera um estado maior e incha a classe dominante e seus dependentes, mas satura e sobrecarrega a base da pirâmide, o que acaba ocasionando a corrosão para a motivação por produção adicional. Impostos e regulações aumentam a dívida estatal e padrões de vida desaceleram e caem. Depressão e desespero aumentam para a população em geral e começam a se espalhar conforme a dependência em se tornar parte dessa engrenagem. A solução dos fazendeiros para isso é mais propaganda, medicamentos antidepressivos, entretenimento, a criação de inimigos externos, o incentivo ao patriotismo, medos coletivos, violência, xenofobia, guerras. É essencial entender a realidade do mundo. Quando você olha para um mapa mundi, você não está olhando para países, mas para fazendas. Foram-lhe concedidos certas liberdades, como o direito, com certos limites, à propriedade, direito de ir e vir, sob certas circunstâncias, de educação estatal, de se expressar e de se manifestar, de se associar e de ocupação, mas isso não porque os governos aprovem esses direitos por princípios, já que os governos constantemente violam esses direitos, mas porque o gado de pecuária extensiva é muito mais barato de se possuir e muito mais produtivo quando se passa uma falsa liberdade. É importante entender a realidade das ideologias. Capitalismo de Estado, comunismo, fascismo, democracia. Todas essas são abordagens para a administração pecuária. Algumas dessas ideologias podem funcionar bem por longos períodos, como por exemplo o capitalismo de Estado, devido à ilusão de consumo e liberdade. Já outras funcionam muito mal, como o comunismo, que possui premissa de igualdade, mas na prática eleva muitos privilégios para os fazendeiros ao restringir os supostos direitos livres. Mas por fim, todas essas ideologias fracassam por serem imorais, irracionais e antiéticas, porque todas tratam seres humanos como gado. Na Ásia, principalmente na China, mas também em países como Índia, Malásia, Tailândia e Indonésia, os fazendeiros
reconheceram que para obterem mais produção excedente e transformarem os seus países como coração industrial mundial, eles precisavam flexibilizar um pouco suas cercas e se abrirem para o mundo, dando um pouco mais de liberdade ao seu gado. E isso funcionou muito bem, tanto que hoje os fazendeiros chineses são reconhecidos como o coração industrial mundial. Os governantes também reconheceram que se eles te impedirem de ir embora da fazenda, ou seja, mudar de país, você ficará deprimido, inerte e improdutivo, e provavelmente se ajuntará ao grupo dos insatisfeitos que mais cedo ou mais tarde trará problemas para os fazendeiros, em protestos e gastos. Um servo é mais produtivo quando ele imagina que é livre. Assim, seus governantes precisam manter a ilusão da liberdade para te ordenhar mais eficientemente. Assim, você tem permissão para partir do seu país, mas nunca para a liberdade real. Mas você chegará apenas para outra fazenda, porque em realidade o mundo todo é uma grande fazenda. A diferença está apenas no tamanho das cercas de cada fazenda. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai.